A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, sou o idealizador do EBD em Foco, que é a plataforma de slides e cursos para professores da Escola Bíblica Dominical. E nesse vídeo eu quero falar aqui do novo trimestre, do quarto trimestre do ano 2017, que é aqui que nós vamos usar a revista Obra da Salvação, né? A revista de adultos, a Obra da Salvação, que é uma revista que vai tratar aí de um tema que é muito importante, é um tema que sem esse tema não existe cristianismo, né? O cristianismo fala de salvação, então nós temos que falar sobre salvação. No trimestre anterior, nós estudamos sobre a razão da nossa fé. Falamos aí de algumas doutrinas básicas da fé cristã. Então, a gente falou de salvação, falamos da Trindade, falamos de Jesus, do Espírito Santo. Agora nós vamos pegar uma doutrina em específico, que é a doutrina da salvação. E aí nós vamos entender essa doutrina de forma bem detalhada. Então, assim, eu acredito e eu vejo isso, né? Eu acredito que você também consegue observar que uma grande parte dos crentes não são salvos. Uma grande parte das pessoas que vão na igreja, participam, elas não entenderam a salvação ainda. Elas ainda estão ali achando que são salvas ou estão buscando a salvação, mas ainda não conseguiram compreender. E nós temos que falar de salvação o tempo todo. O crente que já é salvo, que compreendeu, que crê em Jesus, ele vai ouvir a mensagem de salvação e ele vai ali fortalecer a sua fé e crer mais ainda. Ou seja, vai ficar mais fortalecido, vai crescer na vida espiritual. E aquele que ainda não é salvo vai ter a oportunidade de se salvar, entendendo melhor sobre a salvação, escutando sobre salvação. Então, por isso que esse tema é importante. O professor da escola dominical tem que pensar nisso. Ele tem que levar em consideração que alguns alunos da sua classe ainda não são salvos, ainda não entenderam a salvação. Por isso que a gente tem que saber essa doutrina. E muitas vezes, os nossos alunos, eles, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, eles acabam assim não tendo argumentos para falar sobre a sua fé. Não sabem evangelizar, não sabem falar do amor de Jesus. Então essa lição ela vai ser muito importante nesse sentido. Então aqui a gente observa que a primeira lição, né, que fala sobre uma promessa de salvação, então faz uma visão geral sobre salvação, é um resumo sobre salvação, que a Bíblia fala sobre salvação. Mas e aí depois tem várias lições que vão falando aí sobre salvação, fala sobre Jesus, sobre a Páscoa, né, fala sobre o processo da salvação, né, fala da perseverança, ou seja, todos os aspectos aí da salvação. Então você que é professor da escola dominical, eu lhe convido a se aperfeiçoar mais, a estudar mais, a ler livros, compre um livro de teologia sistemática, estude sobre essa doutrina, essa maravilhosa doutrina, compre os livros que são indicados na revista. Então sempre falo lá nos slides, no final, as referências bibliográficas, que você possa aí se aprofundar no conhecimento da salvação. O professor da escola dominical que não compra nenhum livro durante o trimestre, ele não é um professor de excelência. Isso pode ser um pensamento meu, né? Pode falar assim, eu sou um professor de excelência e não compro nenhum livro. Beleza, mas eu acredito que o professor de excelência, ele procura se capacitar. Nem que ele compre somente o livro de apoio da lição que vem aí, né, a CPAD oferece o livro de apoio, já é alguma coisa, é um conteúdo a mais. Então o professor ele tem que se aperfeiçoar. Talvez você não compre porque você já tem. Beleza, então estude seus livros. Mas você tem que se aperfeiçoar. Procure, né, o conteúdo na internet, vídeos. Aqui no EBD em Foco tem vários vídeos de comentário. Você pode procurar em outros canais também, né? Tem vários canais aí no YouTube que são de pastores abençoados que estão ensinando a palavra de Deus. Então ensinando a lição, ensinando, né, como que você ministra uma boa aula. Então você aí não tem desculpa, hoje não tem desculpa, né, para chegar na aula sem conteúdo. Você tem a oportunidade, né, de se capacitar mais. O EBD em Foco está aqui para lhe ajudar com os slides para você usar na sua classe, com subsídios, né, com conteúdo aí exclusivo, ensinando você a ministrar uma boa aula. Então, se você acessar ebdemfoco.com, você vai ver aí um conteúdo realmente que vai melhorar a sua aula, não só no sentido didático, mas também no sentido teológico. Então, eu espero que eu tenha contribuído, né, com você. Se você já entrou no site, já se cadastrou, muito obrigado, né? Comente aí no vídeo,
né? Clique em gostei, né? Tem o joinha aí, ó, clique em gostei, né? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí também para ficar recebendo as atualizações que eu sempre estou postando, sempre os vídeos de comentário, procurando enriquecer mais ainda a sua aula, procurando lhe ajudar como, né, um professor aí que quer ser um professor de excelência.